Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. À minha mãe, à minha mulher e à presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Ó, você mexeu no burro. Olha, assim não. Esporte 360 graus, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Vamos falar de futebol. Palmeiras goleou o Cuiabá por 5-0, mas a polêmica maior foi o técnico Abel. O técnico Abel mostrou seu nervosismo e sua atitude machista, como uma repórter da Band. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. À minha mãe, à minha mulher e à presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. A imprensa de todo o Brasil está detonando a atitude do técnico. Ao não deixá-la nem terminar a pergunta que ela estava fazendo, tem nome. É machismo, é misoginia. Não pode. Machismo se aprende na família. E eu torço para que a sua família e sua chefe te ajudem a melhorar. Não foi uma infeliz coincidência entre uma resposta e uma pergunta não terminada. Foi machismo. Dentre os assuntos mais pesquisados está o nome de Aline Fanelli, a nossa colega, jornalista, repórter aqui da equipe de esportes da Band News FM, e que tomou um safanão do Abel Ferreira. Foi quando? Foi sexta-noite? Foi no sábado à noite, isso, né? Que então, o que aconteceu? A Aline fez uma pergunta: Abel, como é que tá a recuperação do Mike? Falando de lesões. Na entrevista coletiva, era um dos temas, né, que estavam sendo levantados ali, lesões. E o Abel ficou irritadinho e resolveu desferir o machismo dele ali, né? Mostrar o machismo, todo o machismo dele, disfarçado em uma resposta que, segundo ele, não tem nada a ver, não foi isso que eu quis dizer. Agora, o Abel interrompeu a jornalista, desrespeitou não só a Aline, desrespeitou todas as mulheres, desrespeitou os torcedores do Palmeiras, as torcedoras do Palmeiras, porque ele tem convicção de que ele não deve satisfação a ninguém mais que não 3 mulheres. Ele tem direito a responder o que ele quer? Tem direito a responder o que ele bem entender. Agora, ele não tem direito de desrespeitar, ele não tem direito à grosseria, isso não dá direito a ele, é toda a falta de educação que ele demonstrou, aliás, desde o começo da entrevista coletiva, ele estava disposto a isso, claramente. A pergunta dela foi a única que foi direta, porque todas as anteriores tinham uma ponderação sobre tática, sobre, vou dar aqui minha opinião, sobre o que eu acho disso ou daquilo. A dela foi muito direta. Abel, e o Mike? E ela ia emendar numa outra, né? Que ela queria saber do Estevão também. Ele interrompeu, e aí a gente já tem a primeira ferramenta do machismo sendo utilizada pelo treinador do Palmeiras. E eu tô vendo até agora colegas jornalistas tentando explicar, gente, não foi bem assim, tentando explicar o machismo para as mulheres, né? O que o Abel fez ontem foi tentar mostrar poder para cima de uma jornalista mulher. Sim, ele quis crescer. Sim, é muito, muito feio. A outra coisa que eu acho é que a gente tem sim que cobrar o Palmeiras por uma nota. O Casão está coberto de razão. O Palmeiras, quem se manifestou até aqui foi o Abel. O Palmeiras precisa se manifestar. A grosseria e o machismo dele foi público. Então ele tinha que fazer, caso ele quisesse se desculpar, tinha que ser público. Foi machista, foi grosseiro, mal educado. O jornalista repergunta uma coisa para ele sobre o time dele, ele responde com grosseria, como foi o caso do Renato, é o caso do Abel, é o caso do Tite, é o caso de quase todos eles. Então, não dá mais para ver coletiva, por quê? Porque eu quero escrever um texto, então eu vou ver a coletiva do cara para ver o que ele vai falar do jogo, o que ele vai falar do time dele, o que ele vai falar do adversário. Os caras não falam. Eles estão fugindo, eles estão usando a grosseria, o machismo e a falta de educação para tirar o foco do erro que eles estão cometendo ou das derrotas que os times deles estão tendo. Eles escolheram o pior caminho, né? O pior caminho. Não é a primeira vez que o Abel tá em outra temperatura do que o jogo. Isso acontece muito, né? Perde e ele tá de bom humor, ganha e ele tá de mau humor. Aparentemente, pelo que eu apurei, pelo que
ele dá a entender na nota, muito incomodado com a história do brasileiro virou obrigação, né? Coisa da cobrança, ele estava querendo dizer, olha, medida do sucesso não é essa. Mas, obviamente, fez isso da pior maneira possível e a sua retratação certamente não está à altura do erro que ele cometeu. Agora, o que me espanta mais dessa história é que, assim, o que o Abel falou não teve nada a ver com o contexto, né? Não é que nada justificaria, tá? Mas apenas colocando no lugar. Não é que a Aline fez uma pergunta dura ou algo do tipo. Ela nem conseguiu fazer a pergunta. Ela começou a falar e ele já interrompeu e não dá nem para entender, na verdade. Então, fica claro, e eu acredito na nota dele nesse sentido, fica claro que o Abel chegou para aquela coletiva decidido a falar aquilo. Decidido a falar que eu devo satisfação a 3 mulheres, tal, não sei o quê. Acho até que ele teve a intenção de falar a 3 pessoas, não simplesmente pontuar que só respeita aquelas 3 mulheres. Acho que ele teve a intenção de falar, respeito essas 3 mulheres, não respeito nenhum homem, sabe? Eu acho que ele teve mesmo essa intenção. O que mostra que é um cara, como eu já disse várias vezes, à la Mourinho, que vai para as entrevistas coletivas querendo passar os recados dele, querendo determinar a agenda da entrevista. Ele não respeita absolutamente ninguém que está lá perguntando nada para ele. Homem, mulher, bicho, se tiver lá, não interessa. O Abel não respeita as pessoas que estão lá interpelando, fazendo perguntas. Ele acredita que esse rito da entrevista coletiva é como se fosse um encontro com inimigos ali, no momento, numa sala de entrevistas. Acho que a falta de respeito dele pelos profissionais é tremenda, tremenda. E aí ele ter escolhido para falar aquilo justamente quando uma mulher pega o microfone, mostra ou uma intenção de ser um machistão, tiozão machista, como que foi a impressão que todos ficaram, a impressão que ele passou, ou no mínimo, ele é burro pra caramba, né? Assim, falta uma inteligência tremenda pro Abel para fazer o que fez. Então, assim, merece apanhar. E a única coisa que eu vou discordar da Alicia, única coisa mesmo, é que eu acho que a Leila tem sim que vir a público falar sobre o seu comandado. Porque ela é uma mulher, a única presidente de clube, e que já adotou várias posturas em vários momentos, quando foi chefe da delegação da Seleção Brasileira, quando convocou uma entrevista coletiva só com mulheres no Palmeiras, de ter um posicionamento não só como presidente do Palmeiras, mas como uma representante das mulheres nesse momento diferente que o mundo vive, de busca de equidade, enfim, não preciso me alongar tanto sobre esse tema. Então, acho que seria educativo, sim, se a Leila viesse a público falar sobre esse erro, essa pisada na bola. Ela não precisa demitir o Abel, mas um funcionário dela pisou na bola feio, e acho que ela precisava vir a público, sim, para falar sobre o tema. Mas o goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, está passando pano. Por que será? Tem que dar minha opinião sobre a coletiva do Abel Ferreira também, ontem lá, depois do jogo entre Palmeiras e Cuiabá. Vou falar um negócio pra você. Eu não ia falar, cara. É barca, né? É barca falar isso aí. Porque é difícil tentar achar alguma defesa numa hora dessa. Mas eu vou te falar. É tanta gente caindo em cima do Abel por causa de palavras duras que já estão chamando de... tá chamando de machitos, não sei o que. Gente, entre nós, velho, a imprensa não é santa, mano. Os caras já falaram da família do Abel, os caras já falaram do país do Abel, do trabalho do Abel, tá certo, é o trabalho deles, mas já colocaram o Abel em tanta barca, e eu acho que ontem ele foi pra coletiva cheio de pedras na mão, e acabou descontando numa pessoa errada, e acabou descontando por causa de uma pergunta também, nada a ver, assim. Acho que é aquele sentimento ruim que você fica esperando pra dar uma resposta, né? Mas eu vou falar pra você, o que o Abel deve, um conselho, é pedir desculpas pra repórter que ele ofendeu. A única coisa, ele falou. Ele deu uma resposta atravessada, mal educada, grosseira, mas pedir desculpas, cara, e vida que segue. Todo mundo que já falou mal do Abel pediu desculpas pra ele por tanto de coisa que já jogaram nas costas dele por ele ser um treinador que não é do país aqui. Então, o que eu acho, seriamente,
Mudem o treinador e mudem o time. Coloque no mesmo lugar e você vai ver a mágica acontecer. Aí você vai ver um monte de passador passando pano e falando: ai, ele foi infeliz na colocação. Então, Abel, se concentra aí, tenha mais tranquilidade, peça as desculpas para a moça e vida que segue. Só isso. Abraço. E o técnico Abel foi às redes sociais para pedir desculpa à repórter. Deixe seus comentários. Você acha que o técnico Abel e a presidente Leila do Palmeiras têm que vir a público pedir desculpa à repórter? Um forte abraço e até a próxima.